Olá, malha simples contra malha dupla em placas. Eu fiz uma enquete, tem um vídeo no canal já, sobre a questão de malha simples contra malha dupla, onde demonstro que se a pessoa for fazer uma malha dupla mal feita, muitas vezes uma malha simples pode ser mais eficiente simples, e algumas pessoas acharam que eu estava falando que sempre tem que usar malha simples. Não é o caso, ok? A questão é como que se determina se em uma placa de concreto, seja ela uma laje, seja ela uma parede, seja ela uma placa de muro de contenção, qualquer coisa, outra coisa do tipo, como que se determina se seria mais eficiente malha simples ou dupla? Bom, primeira questão, quais vantagens da malha simples? Bom, as maiores vantagens da malha simples são menor custo de execução, ok? Você só precisa amarrar uma malha, você precisa colocar espaçador em uma malha e não precisa colocar espaçador entre uma malha e outra porque só tem uma, ok? Então, é mais rápido de executar, é mais fácil de executar. Próximo, menor custo material, tá? Aqui você vai me dizer, tá, eu vou ter uma malha em vez de duas, vai ser metade do custo. Não, o que eu estou falando é o seguinte, que se eu preciso uma malha com 4 centímetros quadrados por metro ou duas malhas de 2 centímetros quadrados por metro, a malha com 4 centímetros quadrados por metro é mais barata do que duas malhas de 2. Por quê? Porque quando eu tenho uma malha com maior aço total, eu posso usar um diâmetro maior, e barras de diâmetro maior têm menor custo por quilo, ok? Tá? Você vai imaginar, tá? Um vergalhão de 5 tem 1/4 da área de aço de um vergalhão de 10, mas ele custa mais do que 1/4 do vergalhão de 10. Tá? Essa é a questão que ocorre. Então, como consequência, quando a gente usa uma malha, a gente consegue reduzir, mesmo mantendo a área de aço, a gente reduz o custo. Por quê? Porque a gente consegue usar um vergalhão de diâmetro maior. Estou comparando, por exemplo, usar um vergalhão de 10 cada 20 contra duas malhas de 8 cada 25. Ou pode usar qualquer outro diâmetro aqui. Uma malha de 8 cada 20 contra duas malhas de 6,3 cada 25. Vai ser praticamente a mesma área de aço. Ok? Tá? E a malha de diâmetro maior vai ser mais econômica. Tá? E a terceira vantagem é o maior cobrimento. Como a malha simples fica no eixo, tá? Se eu tenho uma placa para uma parede de 10 centímetros, a malha vai ficar no 5, então sobra uns 4, 4,5 de cobrimento. Okay? O que vai garantir uma proteção muito maior contra a corrosão, aumentando a durabilidade da obra. Lembrando que cada 5 milímetros a mais de cobrimento dobra a durabilidade de uma obra. Ok? Claro, se não tiver algum outro problema em outro elemento da obra, no caso do aço. Né? Aumenta meio centímetro de cobrimento, dobra a durabilidade do aço naquela estrutura. Então, se eu estou com um cobrimento de 5 centímetros contra 3, eu ganhei muito na proteção. Próximo, qual a vantagem de utilizar a malha? Que era simples, aqui é malha dupla. Motivo número 1, maior resistência ao cisalhamento. Apenas a região comprimida ou a região dentro do aço é considerado um cisalhamento. Tá? Cisalhamento é quando eu tenho uma placa, ok? E eu tenho uma força perpendicular a ela, né? Que vai tentar cortar a minha placa. Isso é um cisalhamento, né? Se eu tenho cisalhamento considerável, tendo duas malhas, eu posso resultar em maior área resistente e, consequentemente, maior resistência ao cisalhamento. Tá? Próxima questão. Permite malhas diferentes. Essa é a principal vantagem de malha dupla e muitos ignoram. Tá? Se um lado tem mais esforço de tração do que o outro lado, esse lado pode ter mais aço e o outro pode ter ou uma malha menor ou até mesmo nem ter aço. Okay? Quando tem o aço só em uma das faces, tecnicamente a gente imagina a malha dupla ainda, por quê? Porque eu não estou colocando no eixo, okay? Eu estou aproveitando a posição exata. Tá? E ainda vai ter alguns pontos de reforço do outro lado. Tá? Então, isso vai garantir que eu consigo economizar muito aço, porque eu coloco o aço onde eu realmente preciso. Tá? Essa que é a principal questão de vantagem de malha dupla, por quê? Porque eu estou pensando aqui, eu tenho uma malha dupla, onde que eu vou colocar o aço? Onde que eu preciso do aço? Eu vou colocar ele lá, não vou colocar ele fora a fora. Tá? E se for feito isso, é possível maior economia. Próximo, reduz fissuração e deformação local. Okay? Como o aço está mais próximo da borda, quando ocorre uma fissura começando na borda, o aço está mais perto e ele vai conseguir interceptar essa fissura e fazer com que ela pare. Okay? E isso, por consequência, reduz fissuração. Quando fissura, a gente perde toda aquela área fissurada, né? Então, a gente vai aumentar a deformação também, porque aquela área não está impedindo a deformação. Ok? Tá? Esse problema de fissuração não ocorre por retração, que é um efeito global, que daí entra a questão que o que importa é só a quantia de aço, não a posição exata. Tá? E menor cobrimento.
Cobrimento maior geralmente é uma vantagem, igual a gente acabou de falar, mas se eu tenho uma placa muito espessa, eu tenho uma placa de 20 centímetros, vou colocar uma malha no meio com 10. Vai ser um cobrimento excessivo e, como eu vou ter concreto muito longe do aço e sem estar confinado pelo aço, a gente perde resistência e facilita a fissuração. Okay? O que a NBR fala sobre? Tá? Peguei duas normas relativas a placas, né? No caso mais de paredes, né? Que a gente vai ter mais essa questão de trabalhar com malha simples muitas vezes, mas a NBR 16055 de concreto em situ fala: quando a gente for usar tela soldada, as paredes podem ter uma tela posta no centro, ok? Exceto em alguns casos que é obrigatório parede malha dupla, que é quando a parede tem mais que 18 centímetros, ok? Quando ela tem 18, tecnicamente ainda é permitido uma malha simples, mas mais que 18, ok? Ou se for o andar térreo ou uma região sujeita a choques de veículos, na verdade a única questão seria sujeita a choque de veículos, né? Porque se for um prédio com 3 andares de garagem, teria os 3 pavimentos, com certeza. Tá? Mas a questão é, nesses casos, paredes nesse caso, e paredes que engastem marquises e terraços em balanço, onde vai ter uma flexão pesada ou vai ter um risco de impacto que vai gerar flexão pesada igualmente. E cisalhamento pesado também. Tá? E entra a questão que a norma também fala que para espessuras até 18 centímetros, a gente vai colocar, se for colocar malha dupla, é metade de cada lado. Ou seja, eu precisava de 3 centímetros quadrados, agora é 1,5 de cada lado. Quando a gente passa de 18, claro, a espessura total vai ser maior, então a taxa vai ser maior, mas ao invés de ter, por exemplo, 6 centímetros quadrados, eu posso dividir em duas malhas, não de 3, mas de 2 centímetros quadrados. Okay? Então, em placas acima de 18, obviamente, faço malha dupla, porque a gente reduz 1/3 da área de aço só nessa brincadeira. Claro, talvez precise mais no dimensionamento, mas a armadura mínima é 1/3 menor. Próxima questão, a NBR 16475, a NBR sobre painéis pré-moldados, tanto de vedação quanto estruturais. Tá? Ela fala que, para espessura igual ou superior a 15, deve-se prever armadura dupla. Até 14,99, pode ter uma malha simples. Ok? E para a seção de concreto com espessura inferior a 15, usamos malha simples. Tá? Qual a interpretação prática então? Bom, placas de 15 centímetros ou menos podem ter malha simples. 15 centímetros, tecnicamente, não, mas 14,99 pode, ok? Tá? E placas de 18 devem ter malha dupla e uma menor taxa de aço total, que ainda é considerável porque eu tenho muito mais concreto. Então, quando a gente dobra o concreto, se dobra a taxa de aço. Aqui não chega a dobrar, mas assim é um aumento. No caso de risco de impacto, a gente utiliza malha dupla. Ok? No caso que tem torção, também a gente utiliza malha dupla. Né? Impactos, risco de impactos ou efeitos de torção, né? Porque se está engastando uma marquise e efeitos de torção, né? Utilizar malha dupla, visto que elas geram tração pesada e fissuração considerável. Tá? E isso é impedido quando alcança o aço. Tá? Mas esse é um caso bem raro. Tá? Tecnicamente, também a gente tem uma questão que mesa de laje, né? Tem uma laje nervurada, por exemplo. Eu vou ter uma mesa em cima da parte superior, né? Ou a parte larga do T é uma placa também, né? Mas como a espessura dessa placa é de 10 centímetros ou menos e num projeto bem feito é tipo 5 centímetros ou menos, já é padrão utilizando uma malha simples, até porque não tem esforços consideráveis, porque o vão é bem pequeno e nem teria como ter uma malha dupla ali adequada, ok? Tá? Então, quando utilizar malha simples em uma laje maciça, tá? Quando a gente está falando de laje, é um elemento com flexão, fissuração, cisalhamento e deformação, ok? É uma maluquice completa usar malha simples. Por quê? Porque ela sofre flexão primariamente. E malha simples impede de fazer uma armadura variável, além de reduzir a altura efetiva e aumentar a fissuração e a deformação. Claro, se tem um vão de 1,5 metro, 2 metros, talvez não seja crítico. Mas ainda assim é jogar dinheiro fora, porque a gente poderia afinar mais a laje e manter uma malha dupla. Tá? E por fim, essa que é a principal questão, que foi aquele meu vídeo anterior que eu fiz de malha simples contra malha dupla, né? De questão de eficiência e resistência da mesma seção. Essa desvantagem de trabalhar com malha dupla, de trabalhar com malha simples, desculpe, só existe em um projeto decente, tá? Só se for um engenheiro que entenda alguma coisa de engenharia. Se você encontrar um retardado maluco para falar para projetar de qualquer jeito, o cliente que não tem noção nenhuma de estruturas e o pedreiro que está ganhando por uma porcentagem do material
tiver critério de decisão, aí não vai dar certo. Por quê? Porque a retardadice que muita gente faz é o quê? Eu vou fazer uma laje maciça, eu vou colocar uma malha de 6,3 cada 20 em cima e embaixo nos dois eixos de fora a fora. Aí tá queimando dinheiro e uma malha simples seria no caso aqui, perdeu tanto a qualidade que atingiu a qualidade de uma malha simples. Ok? Porque malha igual em cima e embaixo de fora a fora é uma maluquice completa em laje maciça. Ok? Então, em uma laje bem projetada, mas só se for projetada decente por um engenheiro que se preza para a economia, ok? Se trabalha com uma malha inferior contínua e uma malha superior de reforço onde necessário, onde tem momento negativo. Ok? Nunca de fora a fora, nunca do mesmo diâmetro de espaçamento. Ou seja, se a malha inferior é 6,3 cada 20, a malha superior tem que ser não. Não tem, nem deve. Ok? Além disso, tem a questão de trabalhar com armadura base mais reforço. A gente pode reforçar pontos específicos, mas isso aqui é mais difícil se for trabalhar com a malha em cima e embaixo, até onde não tem a necessidade de aço. Quando utilizar malha simples em paredes prediais, tá? Em uma parede de prédio, os principais esforços são compressão, né? E mesmo a flambagem ainda é combinada com a compressão. Tá? E a malha dupla não aumenta consideravelmente a resistência, exceto no caso de uma esbeltez muito excessiva. Né? Tem uma parede de 10 centímetros, nós temos um pé direito de 5 metros e a largura da parede de 10 metros entre uma quina e outra. O que é? Quem sabe aqui vai ser uma questão especial, mas daí vai estar totalmente fora da norma já. Tá? Malha dupla com grande consumo de aço permite maior resistência. Aqui eu estou falando do quê? Estou falando tipo colocar duas malhas de 12,5 cada 20, por exemplo. Tá? Não é malha assim, estou falando malha fina, estou falando de colocar um vergalhão pesado e próximo. Ok? Tá? Contra, tipo, duas malhas de 12,5 cada 20 contra uma malha de 12,5 cada 10, aí a malha dupla vai ter vantagem. Tá? Vai garantir que resista mais compressão, mais flexo compressão no caso, né? Porque compressão sempre vem com flexão junto. Só que, tipo, uma malha de 5, duas malhas de 5 cada 20 contra uma malha de 5 cada 10, não tem diferença nenhuma. Ok? É 1% de diferença, quem sabe. Tá? Questão crítica é o quê? Que, nesses casos, a gente está falando de malha dupla, ela ajuda a resistir mais na compressão, mas se eu quero resistir mais compressão, eu vou usar aço? Eu vou entupir uma parede de aço para suportar a compressão? Não, eu vou colocar mais concreto. E a maneira fácil, eficiente, lógica e simples e efetiva nesse caso é aumenta a espessura, porque eu vou usar concreto para suportar a compressão e não aço. Concreto é muito mais barato para suportar a mesma compressão do que aço. Ok? E daí vou aumentar a espessura até chegar numa taxa de aço mínima, se eu quero resistir compressão considerável. Tá? Os principais esforços em paredes vai ser retração global, flexão global do prédio, ou seja, o prédio, o vento batendo no total do prédio. Eu vou ter uma flexão local também, vai ser bem pequena, então vai entrar naquela questão de flexão pequena, não vai ser um problema. Né? E para ambos esses efeitos, a posição exata do aço não é crítica. Né? Entra a questão, né? E para a flexão local só é crítica com grandes taxas de aço, ok? Porque com taxa de aço pequena, igual a gente viu aquele outro vídeo, também sobre malha simples contra dupla, a diferença é bem pequena, tá? Logo, para a gente trabalha como? Trabalha com uma malha simples, ok? E não se trabalha com uma malha dupla, exceto que você tiver um motivo muito bom ou uma espessura considerável, né? Ou por algum motivo essa parede não tem compressão, né? É um caso especial que ela tem esforços como se fosse uma laje, a gente vai armar como se fosse uma laje porque ela é como se fosse uma laje. E próximo, placas de contenção, tá? Porque uma placa de contenção, ela sofre tanto compressão quanto flexão. Né? Claro, vai depender do tipo de obra. Estou falando de um prédio de 4 pavimentos mais um subsolo, a placa do subsolo vai estar contendo solo, mas ela também vai ter uma compressão considerável. Um muro com uma placa de concreto vai ter uma compressão pequena, vai ser mais próximo de flexão. Ok? Então aqui a gente separa em dois casos. Em placas onde a principal carga ainda é compressão, trabalho com paredes prediais com malha simples, exceto em casos especiais de paredes prediais que a gente tinha visto. Em placas flexionadas, onde existe possibilidade e vontade de trabalhar com malha dupla, tá? E porque eu coloquei vontade porque um monte de gente não quer trabalhar com malha dupla muitas vezes, né? Ou onde esse isolamento é crítico, trabalha com malha dupla. Okay? Tá? Mas é que trabalhar com malha dupla, né? De espaçamentos diferentes, trabalhar de maneira eficiente, né? A vontade de usar corretamente, né?
Já em placas com vão pequeno, carga baixa ou folga no cisalhamento, desde que utilize espessura mínima aceitável, pode ter malha simples. Ou seja, digamos que eu tenho um muro de contenção e tenho uma placa de concreto, só que é uma contenção muito forte, eu tenho um pilar a cada 1,20 m. Ok? Nesse caso, nem tem espaço para ancorar uma armadura de reforço. Ok? Já usa mais uma malha de fora a fora, tá? Porque uma malha de reforço vai ter que ter pelo menos 1 metro, então eu já faço contínuo, que é mais fácil. Entendido? Tá? Mas se for vão considerável, não é o caso. E paredes que não são de concreto armado, ou muros que não são de concreto armado, tá? Porque um outro tipo de placa possível, que ainda tem vergalhão interno, é a parede ou o muro de alvenaria. Alvenaria estrutural, no caso, mas tecnicamente a parede de concreto não é concreto estrutural, então alvenaria contra concreto. Tá? Nesse caso, como a rigidez é menor, porque tem uma argamassa entre as fiadas e a malha, os problemas de fissuração não são tão críticos, ok? A fissuração é bem mais leve nesse caso, porque a rigidez é menor. Tá? E a malha pode ser simples. Além disso, o cobrimento mínimo é maior por causa da largura do bloco. Okay? Tá? Se eu tenho um bloco que tem a parede de 3 centímetros, que é o mínimo, por exemplo, de um bloco de contenção, 3,2, né? Eu vou ter que ter um cobrimento ali de pelo menos uns 5 centímetros ou mais para garantir o cobrimento adequado. Porque não sobra muita coisa para otimizar e sequer permitir malha dupla. Ok? E em alguns casos ainda é possível trabalhar com malha dupla deslocada para o lado tracionado. Né? Em um muro de arrimo, por exemplo, ok, o muro de arrimo tem que ter 3,2 e mais, que sabe, pelo menos uns 2 centímetros ali, vai dar mais de 5, correto? Mas se for um muro de 19, muitas vezes eu posso deslocar o vergalhão para o lado tracionado. Ok, trabalhar com uma malha simples, mas deslocada. Ok, é um caso especial, mas é possível. Okay? E daí eu consigo reduzir a taxa de aço, garantir um muro, uma parede, uma placa um pouco mais eficiente. Um muro, no caso, né? Porque parede vai ter flexão bidirecional e vai ter compressão, mas um muro eu consigo deslocar o vergalhão e otimizar ele. Ok? E, por questão final, né, que essa questão de escolher a malha simples ou dupla, isso sozinho estragar um projeto. Um projeto que poderia ter sido feito com malha simples, onde você insiste em colocar uma malha dupla, quebra os custos totalmente e seria muito mais barato jogar seu projeto no lixo e refazer com outro engenheiro. E no caso, onde precisa de malha dupla, você coloca malha simples, mais ainda. Por quê? Porque daí, quando o engenheiro faz malha dupla quando tinha que ser simples, vai só queimar dinheiro. Quando coloca malha simples, não tinha que ser dupla, a estrutura vai ter que ser reforçada e tem que ter um outro projeto de reforço que vai ter um custo adicional de fazer todo o reforço, que é bem maior. Ok? E outro erro comum é dimensionar de maneira incorreta. Tem várias maneiras de dimensionar de maneira incorreta, né? Mas seja por não criar um modelo adequado, muitas vezes eu vejo modelos malucos. Né? Eu já vi maluco que, eu estou fazendo uma parede de CF e ela é aqueles paredes CF que é em formato de xadrez. Eu vou abrir o CPCAD e vou colocar todos os furos, cada furo tem um furo, cada 20 centímetros eu vou colocar como se fosse um monte de janelas na parede e gastar 6 horas fazendo isso até descobrir que o CPCAD nem serve para esse caso. Okay? Acontece isso, já vi acontecer isso. Tá? Inclusive eu vi um engenheiro chegar para mim e sugerir, eu quero fazer exatamente isso, me ensina a fazer exatamente isso que eu quero fazer. Tá? A questão é, isso é uma maneira de não fazer um modelo adequado, né? Ou também se confundir na interpretação de resultados. Okay? Muitas vezes foi feito o projeto correto, mas o engenheiro se confundiu nos resultados, né? E cometeu um erro no projeto final. Tá? Se você busca evitar isso nos seus projetos, eu demonstro dimensionamento de placas nos cursos abaixo. Sendo que no curso de concreto, eu foco mais em lajes de concreto e paredes de concreto, e no curso de parede estrutural, eu abordo paredes de CF. Ok? Tá? Todos os meus cursos, onde eu abordo essa questão de todo o dimensionamento das placas, podem ser acessados no link que está aqui, um dos meus lados, ok? Além que esse link também está como link mesmo na descrição desse vídeo, e eu também deixo esse link na bio do Instagram. Acessando o Linktree, vai ter o meu site lá, e meu site vai ter todos os cursos que eu tenho, que focado em placas são esses, mas eu tenho vários outros também, beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.